Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje a palavra vai estar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Mas a palavra vai estar no versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. No capítulo 8 de Eclesiastes, o cabeçalho diz assim, a obediência devida ao rei. O verso 1 diz assim, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhes dirá que fazer? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porque porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, quem lhes dará a entender. Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra em Eclesiastes. A reflexão vai estar no livro de Isaías 12. O cabeçalho diz assim, Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. O verso 1 diz assim, e dirá naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Jeová, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra em Eclesiastes e pela reflexão em Isaías 12. Obrigado, Jesus. De onde você estiver assistindo esse vídeo, que aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Aqui no livro de Josué 1, versículo 8, a palavra do Senhor continua dizendo assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? No livro de João 3:16, a palavra do Senhor diz assim,
3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? João 3,30 também diz assim, ó. É necessário que ele cresça e que eu, Simone, diminua. Amém? João 14,6 também diz assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, seu único Filho. Amém? João 8,32 continua dizendo assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta, amém? Que você quiser saber da palavra do Senhor, de segurança, de verdade, se encontra aqui nesse livro. Amém? João 14,14 diz assim, ó. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Hoje eu peço a Deus que me dê entendimento, que abra a minha visão, abra o meu entendimento, destrave a minha língua, destrave o meu entendimento da palavra do Senhor, para que quando eu ler aqui, eu, Simone, possa entender e que vocês que estão assistindo do outro lado também possam entender o que a palavra do Senhor quer dizer. Porque a palavra do Senhor aqui, ó, fechada, ela não diz nada. Ela se torna um cadeado fechado. Uma vez eu pedi a Deus para ler a palavra e falei com uma pessoa que eu não me recordo agora quem, mas eu lembro direitinho do que ela me falou. Ela fez a palavra do Senhor, é um cadeado fechado. Você abrir ela, você tem que pedir a Deus entendimento para ler e entender. A maioria das coisas que Deus fala aqui é em parábolas. Se você não pedir a Deus para entender o que Deus quer falar aqui, você vai ler ela de Gênesis, Apocalipse e não vai entender nada do que Deus quer falar com você. Você vai ler e reler e não vai entender. Por isso Deus diz aqui, ó, em João 14,14. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Hoje eu peço a Deus entendimento para ler e entender o que Papai do Céu quer falar comigo. Amém? Peça a Deus entendimento a Deus, que Deus lhe dá entendimento. Essa palavra aqui, ó, em João 14,14, diz assim, ó. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus vai falar comigo aqui de uma forma e fala com você de outra forma. Você vai entender essa palavra de outro jeito. Mas peça hoje a Deus entendimento, para que Deus abra a sua visão, o seu entendimento. Destrave a sua língua para você falar desse amor, dessa justiça, dessa verdade. Aqui, tudo isso tem aqui. A palavra do Senhor Jesus em João 8,32, ela diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta, amém? Que todos tenham um bom dia na presença do Rei dos Reis, amém?